Você tem a sensação de que tem mais facilidade de aprender de uma forma do que de outra? Por exemplo, sente que se dá melhor com a prática do que com a teoria? Pois saiba que isso não é coisa da sua cabeça. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Cada pessoa tem uma preferência, disposição e jeito de aprender algo. É o que chamamos de estilo de aprendizagem, tema do nosso episódio de hoje. Para te ajudar a descobrir a sua forma ideal de adquirir conhecimento, a gente vai conversar com Danilo Torini, professor do SPM Life Lab, um conjunto de disciplinas optativas da SPM para o desenvolvimento de soft skills. Seja muito bem-vindo à Primeira Jornada, Danilo. Olá, Zá, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer enorme conversar com você e com quem está nos ouvindo. Vamos começar esse papo aqui, Danilo, para a gente entender, assim, basicamente, quais são os estilos de aprendizagem e por que é importante a gente conhecer. Olha, Zá, os estilos de aprendizagem são um conjunto de preferências, de tendências, de características que tem a ver com o modo como a gente aprende, com o modo como a gente absorve e processa informações. Então, ele tem a ver com fatores internos e externos. São influenciados por fatores que têm a ver, por exemplo, com a minha genética, com questões subjetivas e até mesmo com a idade. Isso vai mudando ao longo do tempo, mas também com fatores externos, como a questão dos ambientes em que eu estou convivendo, as experiências em que eu estou exposto. Então é muito interessante. Por que eles são tão importantes? Porque a consciência sobre como eu aprendo vai me ajudar a planejar melhor, a traçar estratégias para a minha aprendizagem. Muitas vezes a gente sente que não aprende de forma adequada, que não está conseguindo atingir os nossos objetivos de aprendizagem, e isso pode ter muito a ver com os meus estilos de aprendizagem, com o uso de estratégias inadequadas para o meu estilo. Muito legal. E como é importante a gente saber isso, né, Danilo? Porque às vezes você passa, sei lá, meses ou um ano inteiro tentando aprender, adquirir aquele conhecimento e a coisa não entra, né? E dá uma angústia, né? Um desespero de, poxa, eu tô aqui me dedicando, mas não tô conseguindo absorver isso tão bem. A gente tem uma classificação desses estilos de aprendizagem, como é que é? Zá, esse é um dos assuntos mais interessantes e mais estudados na aprendizagem. Então, para você ter uma ideia, existem mais de 70 pesquisas, instrumentos, teorias sobre isso. Os estilos de aprendizagem são pesquisados desde 1903. Então imagina a importância, né, desse tema. Então, claro, nós vamos ter vários autores, vários instrumentos, várias teorias. Uma das mais conhecidas, ela é muito usada, esse instrumento é muito utilizado no campo da educação e até no mundo corporativo, das empresas, é um método chamado Rani e Alonso, que são de 3 professores espanhóis, que são a Catalina Alonso, Domingo Gadiego e o Peter Rani. E o que traz essa teoria? Eles vão se basear em 4 principais estilos de aprendizagem. E só dando uma olhadinha na descrição básica deles, a gente já consegue se identificar. Vou dar aqui alguns exemplos. O estilo ativo, por exemplo, é um estilo mais mão na massa, que tem muito a ver com a experiência de aprender fazendo, né, testar, se jogar naquele ambiente de aprendizagem. Por exemplo, se eu gosto de competições, provavelmente eu tenho esse estilo ativo mais desenvolvido. Agora, qual que é o desafio? Eu me frustro, se eu tenho esse estilo muito desenvolvido, eu me frustro com situações de falta, por exemplo, de novidade, falta de emoção, eu tendo a me frustrar, por exemplo. O outro estilo pragmático, que é muito interessante também, tem a ver com eu perceber vantagens práticas, aplicação na minha realidade daquilo que eu estou estudando. Então, quando a gente começa a se questionar aonde isso vai dar, para que isso serve, provavelmente é o meu estilo pragmático aqui sendo reforçado. E qual que é o problema da gente, muitas vezes, se deparar com situações em que são pouco objetivas, né, com muitos rodeios, é a gente se desligar da aprendizagem. A gente acaba não se interessando tanto quando a gente percebe que aquilo não tem um objetivo muito claro. Existe outros dois, um parzinho de estilos, de acordo com essa teoria, que é o teórico. O teórico é aquele de pessoas que gostam muito de uma estruturação do pensamento, gostam mais de teorias, de sistematizações. Então, geralmente são pessoas que vão gostar de diagramas, mapas mentais, conceituais,
E aí, qual que é o desafio? Eu me frustro com a falta de sistematização. Muitas vezes a gente se depara com reuniões, com aulas, que não são tão sistematizadas assim. E para nossa cabeça parece uma bagunça, né? E para terminar, o último estilo, que é o estilo reflexivo, ele tem a ver com pessoas mais ponderadas, analíticas, críticas. Então, eu vou aprender me aprofundando, fazendo perguntas, refletindo. E aí o desafio também é qual? Muitas vezes eu não tenho tempo para isso. É um estilo que tem muito a ver com aprender num ritmo um pouco mais lento e muitas vezes as necessidades, né, se impõem aí para a gente ter uma aprendizagem um pouco mais rápida. Então, são 4 estilos principais e eu tenho uma combinação desses 4 estilos, em maior ou menor intensidade. Então a gente não tem um ou outro, mas vai tendo intensidades diferentes desses 4 estilos. Isso até era um ponto, Danilo, que eu queria conversar com você mesmo, porque uma pessoa, ela é um universo, né? Ela é feita de muitas características, como você falou, muitas referências, histórias, caminhos. Então, assim, dentro de uma mesma pessoa pode ter ali essa combinação de vários estilos, né? Em graus diferentes, como você falou. Isso, eu tenho estes e muitos outros estilos. Por exemplo, em determinados momentos eu posso ter um estilo mais desenvolvido, mais aflorado. E aí, dependendo das experiências que eu tenho, outros estilos podem se desenvolver, podem se aflorar. Então, eles mudam ao longo da vida, né? Eu vou dar um exemplo muito básico. Eu saio da escola, vou para a educação superior. Lá, provavelmente, os estilos teóricos, os estilos reflexivos vão ser muito desenvolvidos. Mas se for uma instituição muito mão na massa, aplicada, também os estilos ativo e pragmático vão ter oportunidade de se desenvolver. Então depende das experiências que eu vou tendo ao longo da vida. Não, super legal, Danilo. E até é importantíssimo para quem está ouvindo tentar entender onde se encaixa aí, conhecer um pouquinho mais, porque isso é muito. Torna muito mais prazerosa a aprendizagem, né? Quando a gente consegue encontrar o nosso lugar nesse mundo. Então, eu acho que é bem interessante a gente conhecer mais, tentar se identificar e entender que momento que a gente está da vida, né? Para conseguir fazer essa aprendizagem ser mais efetiva e mais prazerosa. Eu vou fazer uma pausa na nossa conversa, mas a gente já volta, tá? Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Voltei, eu continuo conversando sobre os estilos de aprendizagem com Danilo Torini, professor do ESPM Life Lab. Então, Danilo, a gente falou dos estilos que existem, né? Como é importante a gente conhecer. Agora vem a pergunta: como é que eu consigo descobrir o meu estilo de aprendizagem? Como eu consigo entender onde eu me encaixo aí? Esse é um ponto talvez dos mais importantes, né? Porque se eu preciso conhecer os meus estilos para poder traçar métodos, estratégias, técnicas, ferramentas de estudo, eu preciso entender exatamente quais são aqueles mais adequados para a minha realidade, né? Então existem muitos instrumentos, muitos questionários, muitos deles validados internacionalmente que são aplicados por instituições de educação, escolas, instituições de educação superior e até mesmo empresas. Então, uma maneira é eu buscar esses instrumentos, esses questionários, né, desde que eles sejam validados, referendados internacionalmente, cientificamente, e o resultado deles que é o mais importante, porque eles vão me trazer uma gradação dos meus estilos de aprendizagem. Uma pista legal para eu conseguir entender quais são os meus estilos mais desenvolvidos são as competências que eu já desenvolvi e aquelas que eu preciso desenvolver. Então, para trazer alguns exemplos, o estilo ativo está muito ligado às competências de autonomia, da curiosidade, de autorregulação, né, de eu conseguir me planejar, até de falar em público, de experimentar, prototipar coisas. O pragmático, por exemplo, está muito ligado a competências de liderança, de engajamento, de trabalho colaborativo. O reflexivo, se eu, por exemplo, sou muito ligado a competências de pensamento crítico, analítico, de tomada de decisão, até de empatia, né, com o outro, de sensibilidade, provavelmente esse estilo está bem desenvolvido.
E o teórico, se eu já tenho competências desenvolvidas, por exemplo, de persuasão, de argumentação, até de escuta ativa e de autoaprendizagem. Sabe aquela pessoa que é autodidata, que estuda por conta, né, e vai muito bem? Provavelmente aqui o estilo teórico está bem desenvolvido. Então eu tenho pistas por essas competências, mas o ideal é preencher um instrumento com a ajuda de um professor, com a ajuda de um especialista, para entender quais são esses estilos que já estão desenvolvidos e quais aqueles que eu preciso desenvolver. Legal, legal saber que existem ferramentas específicas para isso, né, porque, assim, eu acho que cada um se conhece um pouquinho, sente um cheirinho de onde pode estar mais, mas é legal a gente ter isso de uma forma mais objetiva, né, no com ferramentas que são exatamente para esse foco. E aí tá bom, depois eu descobri o meu estilo de aprendizado, como é que eu faço para usar essa informação e melhorar a forma que eu estudo? Eu brinco que essa é a melhor parte da conversa, né? É a cereja do bolo. Porque de posse desse diagnóstico, né, de tudo que eu tenho ali sobre mim, então veja que esse já é também uma ferramenta de autoconhecimento, né? De autoaprendizagem fantástica, né? E o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho duas dimensões. Primeiro, o primeiro passo, aí sim é selecionar, como eu disse, os melhores métodos, estratégias, técnicas e ferramentas. Então, como é que eu vou fazer isso? Também tem aqui algumas pistas, algumas dicas. Por exemplo, se o meu estilo é o teórico, provavelmente eu vou ficar muito mais confortável em situações mais estruturadas, como eu coloquei. Então, mapa mental, tudo aquilo que vai usar bullet points, que vai usar diagramas, para mim é um caminho interessante, é uma técnica interessante. Então, só para trazer alguns exemplos, se eu estou numa situação desconfortável em sala de aula, provavelmente aquele estilo não está tão bem desenvolvido. E aí o que eu faço? Qual que é a estratégia? Eu foco naquilo que está mais desenvolvido, que vai ser mais adequado para mim, mais confortável, ou eu invisto naquilo que não está tão bem desenvolvido? A resposta é as duas coisas. É claro que para mim vai funcionar melhor o que é mais adequado, mas eu preciso também buscar desenvolver os outros estilos, porque o ideal é eu tê-los equilibrados. Já que eles têm a ver com competências diferentes, quanto mais eu tiver esses estilos equilibrados, melhor. Então, vou dar aqui algumas dicas de como que a gente pode buscar desenvolver por meio de práticas, por meio de técnicas, de métodos e de estratégias. O estilo ativo, eu descobri que eu tenho ele bem desenvolvido. Eu, por exemplo, vou sentir mais confortável em oficinas, em coisas mais mão na massa. Se eu não tenho ele tão bem desenvolvido, eu preciso me lançar nessas atividades. Então, participar dessas oficinas, aprendizagem por projeto, estudo dirigido, competições que vão ser mais aplicadas, isso me ajuda a desenvolver esse estilo. Então, muitas vezes a gente percebe na aula uma atividade, a gente fica com aquela preguiça de participar, mas seguramente se eu conseguir me jogar e participar abertamente daquilo, eu vou ajudar a desenvolver aquele estilo ativo. No pragmático, participar, por exemplo, de estudos do meio, visitas a empresas, visitas a locais, cases, casos de ensino, de aprendizagem, quando o professor traz algum caso para a gente discutir, jogos de empresas, fazer simulações, tudo isso vai me ajudar no estilo pragmático. No reflexivo, participar, por incrível que pareça, de aulas expositivas dialogadas, ouvir palestras, participar de discussões, de fóruns, de discussões, debates, vai me ajudar a desenvolver o estilo reflexivo. E, por fim, o estilo teórico, se eu participar de workshops, de momentos de orientação com o professor, de pesquisa, até, por exemplo, iniciação científica para quem está no ensino médio ou na educação superior, oportunidade de desenvolver uma pesquisa, isso vai me ajudar a desenvolver o estilo teórico. Então, se eu estou me sentindo confortável com aquela atividade proposta pelo professor, provavelmente eu já tenho mais desenvolvido. Aquilo que me traz mais desconforto, em vez de eu fugir, a ideia é eu me lançar para poder desenvolver esses estilos e as competências que estão ligadas a ela. Muito legal, Danilo. Acho que foi super esclarecedor, inclusive essa questão de você passar os exemplos, né? Acho que para quem está ouvindo vai ficar muito mais claro por onde começar, como aproveitar melhor as aulas, como você comentou, as atividades dentro da escola, na faculdade. Eu acho que já é um norte bem, bem interessante e importante. E ir sentindo exatamente essa coisa da sensibilidade, né? Tô confortável aqui? Legal. Então, quer dizer, eu tenho aqui um indício de que isso aqui funciona para mim, mas não fugir do que é difícil, porque a gente tem que, né, desenvolver todas as nossas camadas e possibilidades. Agradeço demais o papo, Danilo, acho que foi extremamente esclarecedor, acho que vai dar, assim, um campo muito produtivo para quem está ouvindo, um norte muito importante.
E acho que agora é entender quem é você nesse rolê da aprendizagem, né? Exatamente, Isa. E aqui, gente, uma dica importante, né? Ninguém vai ter conseguido desenvolver todos os estilos ao máximo, todas essas competências, né? A gente vai aprender ao longo de toda a vida, né? Nós vamos morrer aprendendo, ainda bem. Então aqui é ter muita calma, também tirar um pouco essa angústia, esse peso e falar, nossa, esse estilo é mais frágil em mim, menos desenvolvido, o que eu faço? Aos poucos ele vai sendo desenvolvido, você vai vivenciar experiências. O importante é se conhecer, como a Zá trouxe, e saber ali que estratégias você pode utilizar em cada situação. Então fica aqui a dica, não é uma camisa de forças, mas são caminhos que a gente pode seguir para nos ajudar estrategicamente naquilo que a gente precisa cumprir e principalmente ter uma melhor aprendizagem, ter uma melhor sensação de que estamos nos desenvolvendo, que é o mais importante, né, Zá? E é constante, como você falou, Danilo. Saber que é constante também tira esse nosso peso, né? Pra sempre na vida. Muito obrigada, viu, Danilo? Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço, gente. E aí, já conseguiu identificar o seu estilo de aprendizagem? Espero que o episódio de hoje te ajude nessa missão. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcast preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.